Inaugurada a nova sede da subseção de Campo Maior. ISAP inicia curso de especialização em advocacia e direito eleitoral. E mais, especialistas em tributo falam sobre declaração do imposto de renda. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no programa TV UAB. Faltam poucos dias para o Carnaval, mas muitas pessoas ainda estão à procura de pacotes de viagens e de imóveis para alugar. Antes de fechar negócio, é importante ficar atento a algumas orientações. Por conta do Carnaval, é crescente a procura por pacotes de viagem e de imóveis para alocação. O Dr. Ítalo Cavalcante, membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor, veio aos nossos estúdios e vai falar um pouco sobre o assunto. Inicialmente, sobre os contratos, seja de locação, seja de pacote de viagem, primeira coisa que deve ser observada, o objeto. O que se está contratando? Qual pacote de viagem eu estou contratando? Inclui traslado? Qual a forma de hospedagem? Onde eu vou me hospedar? Como eu vou chegar nos locais? E outra, qual a alimentação? Vai ser fornecida pelo pacote ou não? No caso dos contratos de locação, qual o objeto que eu devo observar? Ora, é apartamento? É casa? É chalé? A casa tem piscina? Não tem? Tem quantos quartos? Então, são vários os detalhes que nós devemos observar quanto a esses contratos. O principal é esse. Ademais, nós temos o período na locação, qual o período que eu vou poder ficar no local, nos pacotes de viagem, quantos dias eu vou ficar fora. E, por fim, qualquer problema que tiver, como que nós resolveremos? Cuidado que alguns mencionam a necessidade de arbitragem. Essa necessidade não é exigível. Os locadores também têm suas responsabilidades, não é isso? Muito bem. Quanto aos locadores, eles têm responsabilidade de entregar o imóvel nas condições pactuadas no contrato. Se eles disseram que iam entregar o imóvel com lâmpadas, vai ter que ter lâmpada. Se disseram que vão entregar a casa com panela, com prato, com copo, vão ter que entregar. Muitas vezes a pessoa é surpreendida no imóvel que sequer tem geladeira. Então é interessante fazer esses pormenores, essas previsões de pormenores antecipadamente no contrato. Muitas pessoas fecham contratos através da internet. Que cuidados essas pessoas devem ter? Realmente, é crescente o uso da internet nas nossas relações negociais. Muito cuidado. Ao abrir um site, verifique se aquela empresa que está fornecendo o pacote de viagem ou a casa ou apartamento para alugar, eles têm algum registro. Se existe idoneidade naquele site, primeiro. Segundo, se o fornecedor que está usando o site também tem idoneidade. São muitos detalhes que cercam desde a segurança do site, a possibilidade ou não de ser corrompido, até a possibilidade de inexistência do fornecedor. Muitas vezes pessoas clonam páginas de internet para ludibriar consumidores a fim de que eles realizem depósitos através de boletos, pacotes inexistentes, vendidos e outros mais, a benefício da pessoa que clonou o site. E outro detalhe que a gente precisa saber, a confiabilidade daquela empresa que está sendo contratada pela internet. Você conhece, você não conhece? A empresa é ou não é registrada? A dica é procurar o site da Receita para certificar-se de tudo isso. Doutor Ítalo, se durante a viagem a pessoa descobrir que as condições do local não está como prometido, o que ela deve fazer? O fornecedor do pacote de viagem ou o locador, aquela pessoa que está contratando com você o imóvel, ele tem a obrigação sim de cumprir o acordo. No direito dos contratos, mais vale a intenção do contrato do que a própria letra que está lá no contrato. Mais interessante, aconteceu um caso concreto de uma pessoa que ficou impedida de chegar até o imóvel que alugou porque havia uma duna. Seu carro de passeio, sem tração, não poderia transpor essa duna. E ele ligou para o locador e o locador disse que não tinha nada a ver. Não estava no contrato e por isso ele não tinha obrigação de remover duna nenhuma. Ora, ficou inviável a prestação do contrato. Nesse caso, o que deve ser feito? Se ficar inviável o cumprimento do contrato, o cliente do pacote de viagem
ou o locatário, aquela pessoa que vai alugar o imóvel, pode pedir abatimento no preço, caso haja problema. Eu contratei uma casa aqui para ter piscina e a piscina está seca, está suja, não pude usufruir desse plus. No pacote de viagem, ora, diz que o traslado ia ser de navio e foi de lancha, mais incômodo. Então pode acontecer o abatimento do preço final por conta da depreciação da prestação do contrato. Esses cuidados são básicos, outros mais, o teresinense, o piauiense, pode procurar a OAB se o problema for no contrato de ordem coletiva ou difusa, ou então procurar a Defensoria Pública, caso não possa custear um advogado, ou, caso possa, procure um escritório de sua confiança. Conversamos com o advogado Ítalo Cavalcante, membro da Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor. No próximo bloco, subseção de Campo Maior ganha nova sede. A diretoria da OAB Piauí convida os advogados a visitarem o clube da categoria. O estabelecimento, localizado na estrada da Usina Santana, permanecerá aberto durante todo o carnaval para associados, familiares e convidados. A entrada é franca. A área de lazer conta com um restaurante exclusivo, piscinas limpas, quadras de jogos e um ambiente de tranquilidade. Mais informações, 86-2107-5800. A declaração do Imposto de Renda 2012 começa no próximo dia 1º de março. Confira a dica de especialistas. No dia 1º de março, começa o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, mas quem quiser tirar dúvidas ou fazer uma simulação do documento para evitar surpresas, já pode acessar o sistema a partir da próxima quinta-feira, dia 23. E neste ano, há novidades. A principal mudança dentre elas foi o reajuste da tabela em 4,5%, ficando ainda abaixo de 2 pontos percentuais da inflação de 2011. Não recupera e nem preserva o capital das pessoas, mas tem esse reajuste. E houve a mudança no percentual da isenção. Aquelas pessoas que recebem até R$ 1.637 por mês não são necessários, e o rendimento global de R$ 23.499 também ficam isentos de prestar declaração de imposto de renda. A expectativa do fisco é receber cerca de 25 milhões de declarações do imposto de renda em 2012. São obrigadas a entregar a declaração pessoas físicas com rendimentos tributáveis acima de R$ 23.499,15 no ano de 2011. Geralmente os contribuintes têm como dúvida aquilo que pode ser utilizado como despesa dedutível e quais são os rendimentos que têm que ser declarados e quais são os rendimentos que não são dedutíveis. Então, essas são as principais dúvidas do contribuinte e é o que ocasiona, às vezes, os maiores erros na declaração. Pessoas que são proprietários de empresa também são obrigadas a declarar. Pessoas que fazem transações com moedas estrangeiras também são obrigadas a declarar. Pessoas que têm ganhos acima do limite de isenção da tabela. Pessoas que têm empresas no seu nome. E pessoas que auferiram ganho de capital acima do limite também de isenção. A recomendação é não deixar para a última hora, já que o processo de declaração do imposto de renda é detalhista e precisa ser feito com atenção. Alguns cuidados devem ser tomados para que o contribuinte não caia na malha fina. Hoje é muito difícil ter uma sonegação fiscal ou omitir receita. É muito arriscado, então é importante que ele faça correto e faça um planejamento. Tanto a empresa que faz o seu planejamento fiscal, a pessoa física também pode fazer um planejamento com gastos, com despesas, sempre solicitando notas fiscais, comprovantes, que isso vai comprovar a despesa dele e tem uma redução do imposto de renda. A melhor dica que eu posso dar para quem vai declarar é procurar um profissional que tenha especializado nessa área, tipo contador, e também guardar toda a documentação referente a rendimentos e a despesas durante o ano, porque muitas vezes os contribuintes não guardam a documentação e aí perdem a possibilidade de haver alguma dedução, de haver um desconto e pagam o imposto acima do que era devido, por não ter a organização com essa documentação.